tudo bem com os irmãos? Com Cristo no barco, sempre tudo vai muito bem. Glória a Jesus. Quero, neste momento, pedir à amada igreja que, sentados como estão, abra a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Cristo, terceiro Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 2, onde faremos a menção do texto bíblico, a partir do verso de número 40, ao verso de número 48, onde no 48, iremos ler a primeira frase, arteado o versículo, né? Amém ou não amém? Lucas capítulo 2, a começar a nossa leitura, verso de número 40, nos diz assim a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se. Amém? Amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado por mais uma oportunidade rica, mais uma oportunidade alegre que o Senhor me presenteia. Poder retornar a esta casa, poder estar cooperando com este trabalho. Deus abençoe a vida desta porção de amigos que temos aqui. Louva a Deus, desde a vida de minha querida amiga Samara. Sempre que tem oportunidade, entre em contato conosco para estar cooperando neste lugar. Louva a Deus pela vida deste casal, pastor Jonatas, pastora Samara, são uma bênção. O querido pastor Marcelo, que todo cuidado, todo zelo que ele tem para com esta obra, não aceita que qualquer um suba a essa tribuna, suma este altar e pregue a palavra a este povo que está aqui adorando, louvando, exaltando ao nome do Senhor. Portanto, eu me sinto muito privilegiado, pastor, pela confiança que o Senhor tem depositado na pessoa da irmã Samara e assim também para comigo. Deus em Cristo abençoe poderosamente. Cumprimentando sua pessoa, cumprimento a pessoa de cada um dos obreiros neste lugar com o Senhor tem trabalhado. Pastor Uriel, Deus em Cristo te abençoe. Cada um dos irmãos que aqui tem adorado ao Senhor, ansiando por sua volta. Quero louvar a Deus, porque nesta tarde comigo, como bem fez menção, pastora Samara, o meu irmão Isaac, pregador da palavra. Irmã Samara é sempre muito generosa, deu 18 anos para ele, mas aquela bênção ali já tem 30. Pois é. É negro, né? Dizia meu avô, negro quando pinta é 3 vezes 30. Quando ele começa a se envergar, está para lá de 130. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, prega a palavra, é o caçula lá da família, dentre 5 homens e 4 mulheres.
nordestino, irmão. Nordestino trabalha. E graças a Deus por isso. Eu, embora lá em casa seja o mais velho, sou o mais conservado. Amém, irmão? Amém, irmão? Se depender de uma bênção para tu dizer amém aí, tu vai dizer o que agora? Lucas capítulo de número 2, versos de número 40 ao verso de número 48. Eu sei que nesta tarde, para este tempo, na vida desta igreja, todos que estão aqui presentes, está transmitindo? Todos que também de forma online estão acompanhando este trabalho. O tema deste evento, a Samara nos passou, foi vivendo o inexplicável, suportando o inexplicável para viver o extraordinário. Inesquecível, extraordinário. Jesus é lindo, coisa linda. Eu meditando neste tema, trabalhando no meu coração, conversando com o Espírito Santo acerca desta ocasião, o Senhor Jesus, Ele me levou a esta passagem aqui, Lucas capítulo 2, versos de número 40 ao versículo de número 48. O texto bíblico que nós, ora, acabamos de ler, fazermos menção, ele aponta o Espírito de Deus pela pessoa do doutor, do médico amado, doutor Lucas, aponta um período e um momento mais do que extraordinário na vida de José e Maria. Lucas, com um trabalho de jornalista ou jornalismo investigativo, foi o único dentre todos os demais evangelistas a ter acesso, porque se preocupou por demais, a esta passagem na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não apenas se preocupa em falar sobre o contexto de seu nascimento, abordando a história da família de João Batista, mas também especificamente sobre unicamente esta passagem, este momento na vida de Cristo. Nem antes, ou seja, após os 2 anos de idade, aos 12, e nem depois dos 12 até os 30, ele faz menção de mais nada, a não ser esta passagem. Porque ele tem pelo Espírito a inclinação de nos dizer que no versículo de número 40, o meu e o teu Jesus crescia e se fortalecia em espírito, e isto em seu espírito natural, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era como se Lucas estivesse dizendo a quem ele direcionou este tratado, ou seja, o homem chamado Teófilo, ele estivesse dizendo: aquilo que você ouviu, aquilo em que você já esteve ou já teve acesso, o conteúdo a respeito de Cristo, tenha certeza, é verídico, é verdadeiro, é Ele mesmo. Quem? O desejado das nações. Quem? O aclamado pelas multidões. Aquele que é pai de órfãos, marido de viúvas. É dele que se trata. Se preocupa não. Eu sei que muito material tem chegado nas suas mãos. E de fato existem hoje mais de 5.000 manuscritos a respeito do nosso Senhor Jesus. Porém, pelo Espírito, direcionado por Deus, Lucas diz para ele: tenha certeza que aquilo que bradou Isaías no capítulo 9, o verso 6, de fato é sobre ele. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele. Oh, aleluia! Coisa boa é você lidar com a certeza, a convicção de algo que te é falado. E aqui vem pelo Espírito de Deus o doutor Lucas falar para Teófilo que é ele chegou
E a nossa alegria dele ter chegado é porque ele não chega causando alvoroço, ele não chega causando alarde, ele não chega fazendo barulho. Não, ele chega e apenas os mais achegados a eles é que têm acesso a essa informação de primeiro momento. São uns magos que vieram do Oriente, que nem eram 3, nem eram reis e nem eram magos do tipo feiticeiro. Eles eram um grupo de magos que se preocupavam com a astronomia e não a astrologia. Eram homens que receberam esta promessa de longe e foram chamados cumprindo aquilo que está em Isaías 65, verso 1. Fui buscado por um povo que não se chamava pelo meu nome. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu, o Senhor, disse: estou aqui. Oh glória! Diz o texto agora que o Senhor Jesus está vivendo com os seus pais um momento glorioso em seus 12 anos. Imagina, porque eu já me imaginei, me peguei imaginando diversas vezes isso. Como era ter Jesus dentro de casa? Era algo que os pais ou as famílias que estavam próximas de Jesus certamente diziam a José e Maria: quando vocês vierem nos visitar, não deixa de trazer Jesus, não. Teu menino é um menino tão bom. Pensa no menino educado. Imagina o que é ter Jesus dentro de casa. Literalmente dentro de casa. Era uma criança que muitos diziam, e dizem até hoje, acerca de crianças imperativas: é mais fácil você deixar ele em casa, não traz não. Aí tem gente que fala assim: eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. E o filho é aquele que quando abre o armário, o menino já está saindo dentro do guarda-roupa da casa da visita. Difícil, mas Jesus era diferente. Jesus, ordeiro, desde pequeno destacando-se como cavalheiro. Então todos elogiavam a casa de José e a casa de Maria pela pessoa bendita de Jesus. Todos os anos, verso 41, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos eles subiam com alegria para sacrificar. Todos os anos eles apresentavam-se diante do Senhor com sua oferta de adoração, lembrando-se da obra de libertação. Os anos vai passando e as famílias vão só elogiando e enchendo José e Maria de elogio. Porém, verso de número 42, no ano em que marcaria esta trajetória, porque viria a ser um ano de transição na vida de José e Maria, um ano em que marcaria sua trajetória, algo acontece que quebra a rotina que naturalmente José e Maria entraram. Diz o verso de número 42 que no ano em que Jesus cumpriu, aniversariou, festejou seus 12 anos de vida, segundo o costume, está José e Maria agora subindo com eles. A vida de José e Maria estava tão boa, pastor Marcelo, andando com Jesus até os 12 anos, que eles entraram no modo automático de servir ao Senhor. Não tinha preocupação com Jesus nenhuma. É um menino bom, não era um menino arteiro, não era um menino terrível, era um menino bom, caminhando ali com eles. E diz o texto que quando eles terminam de adorar, verso 43, regressados, ou terminados aqueles dias, eles regressando, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Naturalmente estavam vivendo de forma mecânica. A adoração já estava se tornando, por este versículo a gente entende,
engessada. O progresso espiritual estagnou. E o pior de tudo isso é que foi num ano em que não era para acontecer isso. Porque na Bíblia nós temos pelo menos 4 números, eu gosto muito de falar sobre isso. 4 números plenos na Bíblia Sagrada. O número 3, que é a plenitude divina na glória, Pai, Filho e Espírito Santo. O número 7, que é a plenitude divina na terra. O número 10, que é a plenitude ordinal, aquilo que se fala de ordem, de perfeição, classificação. E nós temos o número 12. Este era um ano profético na vida de José e Maria. Mas no ano em que eles seriam visitados, são pegos por estarem desapercebidos. É natural caminhar para a casa do Senhor em os dias de culto, não faltar, vivenciando horário a horário, dia a dia, sem faltar em nada, se atentando aos detalhes. É natural que você, uma hora, em virtude de estar fazendo sempre um movimento repetitivo, acabar desapercebido ao que Deus está fazendo no ambiente. É natural que você venha, até por motivos que não seja o motivo principal de adorar ao Senhor. Se eu não for, o pastor me cobra. Se eu não for, parece que eu não completei a minha tarde, porque já é hábito. E o motivo principal, ele fica a faltar. O problema é que você pode ser pego e perder a bênção, porque foi pego desapercebido, sem saber onde você estava e por que motivo ali estava. Antes que eu prossiga, pelo Espírito de Deus, eu sou lembrado em Gênesis capítulo 28. Jacó está em uma caminhada de pelo menos 750 quilômetros, saindo da casa dos seus pais para ir à casa dos seus familiares distante, em busca de uma esposa. No caminho, pensativo pela promessa que Deus o fez, pelo menos 30 dias ele caminhou. Ele é pego por esse estado, caminhando, levando a sua vida em direção àquilo que ele desejava. Ele perde o foco e o fio da meada do porquê está caminhando, de forma que ele não percebe aonde foi que ele chegou. É nessa hora que Satanás começa a buzinar: para que foi que tu veio? Para onde é que você está indo? O que você está indo fazer? Você não vai conseguir. E isso porque aí lança semente perversa no caminho, a fim de embaraçar o propósito. Mas o meu Deus é o Deus que chega primeiro. Tu não pegou, mas vai acordar. Diz o texto que quando ele vai dormir, é a hora que o céu vai trabalhar. Pegou não? Quando tu for descansar, o céu vai entrar em movimento por causa da tua vida. Diz o texto que o Senhor o visita quando ele não esperava. E o bom é isso, é quando você baixa a guarda, porque é naturalmente que você baixa a guarda, mas não é certo que você perca o foco do projeto. Pode até se cansar, mas não pode tombar. Pois diz o texto bíblico, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 8, não sei se dá para projetar, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8, glória a Jesus. Quantos irmãos projetam? Aí, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Próximo versículo, verso 9, versículo de número 9. Enfim, a palavra que o Senhor me traz nesta tarde a te dizer:
você não errou em vir aqui. Você não está em qualquer lugar. Na verdade, este lugar é a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Portanto, eu venho com uma palavra em que arde pelo Espírito, a dizer a alguém: você está no lugar certo, na hora certa, para o momento certo da tua história. Oh, glória! Gênesis capítulo 28, o texto diz que quando Jacó despertou do sono, ele também despertou do sono emocional. Ele foi desperto do estado de vida em que ele estava vivendo, achando que era só aquela vida monótona que o Senhor tinha para ele. Não, o que Deus tem para mim e para você é para andarmos a 1000 por hora na presença dele. Aleluia! Agora com José e Maria não é diferente. Quando eles regressam, não perceberam que Jesus ficou. Este era o tempo para que fosse marcado o tempo de governo na vida de José e na vida de Maria. Porém, pela graça de Cristo Jesus, eles perceberam que perderam Jesus de vista, mas não perderam Jesus da alma. Oh, aleluia! Eu quero te dizer a você que está representando alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. Você recebe? Este teu parente, esta pessoa que está agora vindo pelo Espírito na tua mente, ela não nasceu para ser devorada pelo inferno. Não, diz o Senhor nesta tarde: ao teu encontro está indo uma resposta do céu, em que vai reverberar dentro da tua casa, vai repercutir no meio da tua parentela, vai chegar em lugares que você não imaginava, porque eles podem ter perdido Jesus de vista, mas lá na alma ainda tem uma centelha divina, que vai queimar, incomodar, até eles voltarem. Tu recebe? Oh, glória! Aleluia! Diz o texto que agora eles começam a perguntar por Jesus. Prepara para alguém vir ao teu encontro e perguntar por Jesus a respeito de tua vida. Não entendi. Através da tua vida, diz o Senhor, alguém virá com sede daquele que é a água viva, e através da tua vida esta sede será saciada, diz o Senhor. Alguém virá ao teu encontro com fome, não fome de pão, nem fome da carne, mas fome do Espírito de Deus. Deus, através da tua vida, vai provocar fome e sede em alguém, e alguém virá e você vai ter cesto cheio e transbordante para dar. Aleluia! Como estes não o encontraram, diz o texto no verso 45, voltaram a Jerusalém em busca de Jesus. Escute isso, veja a cena. Perceberam que perderam Jesus de vista, e agora vamos procurar, porque pensaram que Jesus estava entre os parentes. Tem muitos aí fora, achando que sabem onde está Jesus, pensando conhecer o paradeiro de Jesus, acham que tem Jesus, mas somente um povo nessa tarde de terça-feira, de fato, encontrou Jesus. Aleluia, aleluia. Diz o texto que enquanto eles procuravam, não encontraram. Mas quando eles resolveram buscar, acharam. Oh, aleluia. Pergunto para vamos ver se o povo está realmente comigo, que eles estão com os olhinhos tão fitos.
Vamos ver se de fato estão com atenção. Quem está procurando Jesus aí? Quem está procurando Jesus? Agora, quem está buscando Jesus aí? Oh, glória! Aleluia! Não se procura Jesus, Jesus se busca. Procurar era coisa que tu fazia quando estava lá no mundo, perdido. Aí tu procurava. Por que não se procura Jesus? Porque Jesus nunca esteve perdido. Quem esteve perdido fomos nós. Jesus sempre esteve no lugar onde é dele, lhe pertence o trono de glória, assentado para a glória de seu nome. Diz o texto que enquanto procuravam, sabiam que queriam, mas não sabiam onde estava. Mas quando eles disseram assim: Jesus está em Jerusalém, lugar de paz. Oh, haverá paz nesse vale, porque o príncipe da paz está na casa. Aleluia! Quando eles decidiram regressar a Jerusalém, diz o texto que passaram 3 dias em busca de Jesus. Aí você fica assim: por que 3 dias? Mas eles estão indo em busca de Jesus, por que 3 dias? Oséias capítulo 6, versículo 1: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, portanto é Ele quem vai nos sarar. Fez a ferida, e é Ele quem vai tornar a ligar. Depois de 2 dias, verso 2, nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia! Há um processo que é necessário eu e você passarmos em busca de Jesus, para sabermos o que de fato tem valor e não é quinquilharia. O que é quinquilharia? O que é bijuteria barata? Ninguém dá preço algum, portanto quando se vai, ninguém chora. Mas a presença de Jesus, ela leva tempo, mas leva o que mais nós necessitamos para a alma. O que é vida? Deus está anunciando vida nesta tarde. Deus está anunciando mudança nesta tarde. Há um preço a se pagar, e para viver o inexplicável, o extraordinário, é necessário passar pelo processo. Está doendo, mas vai valer a pena. Está doendo, mas o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia! Diz o texto que quando eles encontraram Jesus no templo, aonde encontraram Jesus? Está fraco. Aonde encontraram Jesus? Estava cheio de gente, maravilhado, sentado como vocês estão, maravilhados pelo que estavam ouvindo e vendo. Aí talvez o sentimento de José e Maria naquele momento com Jesus. Escuta aí. Chegamos tarde. Acho que já acabou. Você perceber, está bem próximo do que o pastor Marcelo estava ministrando no texto de Lucas capítulo 5. Porque foi uma palavra de salvação liberada nesta tarde. Vidas que sairão daqui abastecidas para abastecer a outros. E naquele texto que o pastor pregou, ele disse assim: até quem não fez parte do início do milagre, chegando no final, vai receber também.
Chega José e Maria no finalzinho do culto de Jesus, que Jesus já tinha ministrado o que havia de ministrar para aquele povo, diz a palavra de Deus. E eles, chegando e vendo, maravilharam-se. Sabe o que quer dizer o Espírito de Deus nesta tarde? Há porções preparadas para este ambiente, desde aqui a lá, a tua casa, o teu local de trabalho, o seio da tua família, no meio dos teus negócios. Mas eles não tiveram aqui não, mas você esteve e pegou a tua porção. Quem pegou a sua porção aí nesta tarde? Se só 2 pessoas pegaram uma porção, uma foi eu. Quem é a outra? Aleluia, fica de pé comigo neste momento. O que o Senhor está dizendo é que chegou o ano na tua vida em que você não pode ficar desapercebido. Você não pode de forma alguma se deixar ou ser achado de forma mecânica adorando. Eu vou para a tarde da vitória, para quê? Para receber a minha benção. Não, Deus é Deus de coisas grandes, e o que Ele tem a fazer neste lugar é inédito, e por isso você tem que se portar de forma inédita. Está preparado para dar o teu melhor glória? Está preparado para dar o teu melhor aleluia? Pois é tarde de viver coisas inéditas, é tarde de viver coisas extraordinárias, e por isso você não pode estar desapercebido. Hoje é o primeiro dia de uma campanha que vai definir destino. Hoje é o primeiro dia de uma campanha que servirá de divisor de águas. Hoje é o primeiro dia em que o Espírito de Deus está abrindo a caderneta e lembrando do nome de alguém para selar o teu viver, âmbito espiritual, âmbito sentimental, financeiro, material. Hoje é o primeiro dia em que o céu está levantando o martelo e está batendo na terra, dizendo: é o teu tempo, é a tua hora e o teu momento. Ele vindo ao teu encontro, como é que ele vai te encontrar? Desapercebido ou de pé, adorando, bendizendo, exaltando ao nome dele? Vem aqui na frente, você que vai começar essa campanha.